Bom dia, queridos alunos. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa matéria, dando continuidade, tudo aquilo que nós já estudamos, tá? E dando sequência nos conteúdos, certo? Hoje falaremos do surgimento das primeiras aglomerações humanas. Como assim, primeiras aglomerações humanas? É isso mesmo. Lembram vocês que vocês já estudaram sobre os homens primitivos, o surgimento dos seres humanos, o desenvolvimento deles, o desenvolvimento da agricultura, o surgimento da criação de animais, né? Foram muito inteligentes e foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Lembram? Lembram vocês também sobre as fontes escritas, como pergaminhos, cartas, as fontes visuais, como retratos, que mais? Quadros, né? Objetos. Fontes materiais também, objetos e utensílios do dia a dia, fonte audiovisual, que hoje nós temos a TV, o rádio, o celular. Então, isso tudo foi de extrema importância, todo esse aprendizado de vocês que vocês tiveram até agora. Agora, nós vamos falar como que surgiu essas aglomerações, como que surgiu esse monte de pessoas aí dando início a uma cidade. Sabe como? As primeiras aglomerações aconteceram próximas aos rios, não foi isso? Lembra que eu falei para consumir a água do rio, para beber, para irrigar a plantação, para dar água para os animais que eles criavam para consumi-los, também para pescar, né? Então todas as aglomerações foram surgindo próximas aos rios. O rio foi de extrema importância para a sociedade até hoje, certo? E aí foi surgindo o quê? As primeiras cidades, começaram a surgir os comércios, os viajantes, as pessoas que se deslocavam de local para o outro, próximos a essas cidades, foram se aglomerando, foram crescendo cidades, foram construindo mais casas e mais comércio, e se juntando, e aí foram surgindo os ofícios, as profissões, um ensinava o outro, passava o ensinamento de pai para filho. Então, isso tudo foi de extrema importância para o início das primeiras cidades, das primeiras civilizações de forma geral, tá? Hoje nós percebemos que evoluíram as técnicas de caça, as técnicas que eles pescavam, a maneira como eles cultivavam a agricultura deles, os sistemas de irrigação que eles criaram. Então, eles são povos antigos, mas são povos muito inteligentes que, graças a ele, hoje nossas futuras gerações copiamos modelos deles, não é assim? Essas primeiras cidades eram pequenas, claro, não é como são as cidades hoje, mas vocês perceberam que tudo foi uma evolução do modo de vida, do modo de ser das pessoas. Tudo foi devagarzinho, gradualmente, foi indo, e eles foram se evoluindo. Lembram vocês que vocês estudaram que até o físico deles foram se desenvolvendo? Isso, a explicação que eu estou dando, foi o surgimento dos primeiros hominídeos, a explicação científica que eu já expliquei para vocês. Eu, como professora de história, estou explicando a parte científica, estamos estudando e analisando isso, tá? Assim como no Centro de Mídia foi falado semana passada, né, sobre a evolução desses objetos da história. Tudo que a humanidade produz vai ficar como um objeto sociocultural para futuras gerações, não é? Lembram que a gente comentou muito sobre e o primeiro celular, e a primeira televisão, e o primeiro automóvel, né? Isso tudo foi uma fonte histórica, não foi? Que vocês já estudaram e foi falado no Centro de Mídia? Isso é muito importante. Então eu quero que vocês pensem assim, quando surgiram as primeiras cidades, todas foram em voltas de rio. Por quê? O rio foi de extrema importância, a água é de extrema importância para os seres humanos. Ah, mas eles eram povos antigos, não sabiam disso. Sabiam sim, tanto é que através do rio eles utilizavam o quê? Barro, faziam suas casas de barro, de palha, de madeira. Utilizavam também barro do rio para construir objetos, tá? Para utensílios domésticos, para guardar água, para guardar os alimentos, né? E com a descoberta do fogo, a evolução foi acontecendo muito mais, porque cozinhavam o alimento, perceberam o sabor do alimento que era diferente. Então, vão pensando na cabecinha de vocês. Toda essa evolução deu em vários períodos da história. Primeiro nós estudamos sobre
a pré-história, que são divididos em 3 períodos: Neolítico, Paleolítico e Idade dos Metais, que vocês já viram isso e estão lembrados na cabecinha de vocês. Depois foi a evolução até mesmo física, dos meios de produção deles e também das técnicas de guerra, de caça, lembram vocês? E a divisão social do trabalho. As mulheres criavam seus filhos, cuidavam dos filhos, também colhiam raízes e frutos e cuidavam dos animais. Os homens saíam para pescar, para caçar e desenvolviam barcos, desenvolviam casas, né? E guerreavam entre as aldeias. Então, isso tudo foi muito importante. Por quê? Percebemos que ao longo do tempo tudo foi se evoluindo. Até hoje, nós, seres humanos, estamos em desenvolvimento. As técnicas estão em desenvolvimento. A tecnologia está em desenvolvimento. A agricultura está em desenvolvimento. Então, lembram vocês, quando se fala do surgimento das primeiras cidades, todas foi em torno dos rios. Agora pensem, por que em torno dos rios? Vocês sabem, né? Qual é a importância do rio na nossa vida, da água na nossa vida, nós seres humanos, certo? Então, hoje eu postei a atividade da semana passada, vocês vão fazendo com calma, leia o texto com atenção, responde aquelas perguntinhas lá, tá? Se conseguir responder no Word e postar lá no Drive, ótimo. Não esqueçam de colocar o nome completo de vocês, a série, o componente curricular que é história, o meu nome, tudo bem organizado, tá bom? E postar lá no Drive, certo? E depois, qualquer dúvida, estarei no WhatsApp para esclarecer as dúvidas de vocês e para devagarzinho nós irmos relembrando o que estudamos e terminamos esse primeiro bimestre aqui muito bem organizado, muito bem planejado, tá bom? Beijão, tchau, fiquem com Deus.